Sabe aquele desafio de quando você vai montar uma arquitetura e tanto para a parte de custos quanto da parte estrutural, você fica se perguntando como que eu faço uma estrutura para não duplicar os meus dados? Ou para ser ainda mais performático conectando de várias fontes de dados? Bom, tenho uma notícia para você. O Microsoft Fabric tem uma funcionalidade que sana todas essas dificuldades. Seja muito bem-vindo, eu me chamo Henrique Bueno e está começando mais um Impulso Tech X. Aquele vídeo que a gente bate um papo é um vídeo mais direcionado, sem cortes, sem edição, sobre algum assunto voltado para a parte de tecnologia da Microsoft ou features voltadas à parte de dados, como Databricks, Microsoft Azure, AI Foundry e outras estruturas voltadas a dados e inteligência artificial. Porém, esse vídeo está prestes a mudar um pouco o formato. Eu vou trazer mais algumas informações, mais algumas estruturas, para a gente fazer alguns processos interativos com as informações que eu trago aqui. Meio que um mão na massa. Então, teremos os vídeos nesse formato, que a gente vai ser mais um processo informativo, mais um processo ali sobre as estruturas, mais para a parte de elucidar o que é a funcionalidade, mas também alguns vídeos teremos algumas coisas de mão na massa, direto da tela do computador. E como você pode ver, esse vídeo a gente vai falar um pouco sobre uma funcionalidade que ajuda muito nessas conexões de várias fontes, que é o shortcut estruturado dentro do Microsoft Fabric. Vamos lá? Bom, para a gente começar, é muito importante a gente reforçar. O Microsoft Fabric ele vem com várias features, várias atualizações e várias funcionalidades muito bacanas. Mas o Microsoft Fabric, com a parte do shortcut, ele já existia desde o início. O Microsoft Fabric já trouxe esse conceito muito intrínseco em sua parte de funcionalidade, que é essa parte de atalho, onde você consegue trazer dados de várias fontes sem você precisar ficar duplicando esse dado. Mas como assim sem duplicar esse dado? É um ponto que às vezes gera um pouco de dúvida e é um ponto muito importante para se ressaltar. Imagina que, como realmente um atalho, ele te ajuda a encontrar a estrutura dos seus dados e salva diretamente do seu OneLake, meio que como um metadado ali, para você conseguir utilizar em estruturas de Spark, notebooks e até mesmo em reports ou criações de base de inteligência artificial ou algum tipo de automação dentro do Microsoft Fabric. E por que o shortcut ele é tão importante? Principalmente naquele processo de diminuir custos e ter meio que uma única verdade, você conseguir gerir todas as informações de um único lugar. Bom, primeiro que o shortcut, como já bem dito, ele é um atalho, ele faz com que você não precise pagar duas vezes o seu armazenamento. Ou seja, vamos imaginar que você tem uma estrutura, uma arquitetura bem complexa, onde você tem silos de dados espalhados em AWS Gen 2 do Azure, ou em S3 da própria Amazon, ou em alguns outros silos no Google GCP. Bom, e todos eles precisariam de uma estrutura super robusta de pipelines, estruturas regradas de schedules para você conseguir ter esse dado. Já com o shortcut dentro do Microsoft Fabric, isso não é mais necessário, porque você consegue fazer essa conexão de forma nativa e sem ter nenhum custo de armazenamento dentro da estrutura do seu OneLake. E isso facilita muito, tanto na criação de arquiteturas, quanto no seu processo de custo, de FinOps, para você conseguir gerir tudo isso. Mas não é só aí que o shortcut é importante no dia a dia. Porque além dele conseguir fazer essas estruturas em fontes externas, ele também funciona com algumas outras estruturas dentro da Microsoft, como SharePoints ou até mesmo dentro de outros OneLakes. E isso tudo faz com que você consiga ter uma única verdade, de uma forma mais estruturada e mais tangível, vamos dizer assim. Porque tecnicamente essa estrutura de dados em um único lugar faz com que você consiga tanto entender como está sendo feita a estruturação desse seu dado, mas também consegue gerar camadas de segurança e governança muito robusta para estruturar esse seu dado. Por quê? Com esse silo único do OneLake, você consegue fazer todo um processo de linhagem, catalogação e até mesmo estrutura de conceder acessos a esses dados. Mas não para por aí, porque com esses dados num único lugar, de forma estruturada, rápida, você tem praticamente um sentimento de real time, near real time, vamos dizer assim, quando a gente utiliza os shortcuts. Porque tudo que é modificado, tudo que é alterado, inserido dentro dessas bases que são feitas shortcuts, ele realmente reflete, como se fosse um mirroring, mas não é exatamente isso. Ele tem alguns pequenos delays e outras estruturas de mudança. Mas o que é o importante? O bloco e a estrutura de interação desse dado faz com que você consiga conectar várias fontes no seu ecossistema com um único propósito, centralizar o dado
e gerar um insight mais rico e mais realista, fazendo com que todo aquele processo que muitas vezes acontece no dia a dia das estruturas comuns do processo de arquitetura de dados, que é a duplicação da informação, e às vezes ter mais do que uma única verdade com um único processo de dados. Vamos imaginar assim, você tem uma estrutura de dados, por exemplo, o marketing precisa estruturar um dado, criar um report, só que quem detém esse dado é o financeiro. E o financeiro também cria um dado referente a essa base de dados, e o comercial precisa desses dados também em uma outra fonte. E o que acontece? Além de um engenheiro, a estrutura, um profissional ali de desenvolvimento ter um trabalho muito árduo de criação de pipelines, como eu falei, tanto de ingestão, de tratamento, schedulings, para conseguir pegar essas informações, isso gera um problema muito grande, porque gera 2 verdades, 3 verdades. Por quê? Mas Henrique, é uma única base e o tratamento de base é feito similar? Perfeito. Só que imagina que o financeiro ele tem esse dado praticamente em tempo real. E vamos supor que o marketing entendeu que o dado para ele poderia ser atualizado a cada 15 dias. E o pessoal do comercial ele só faz um fechamento mensal e atualiza esse fluxo uma vez por mês. Então o que acontece? Se no meio do mês for feito um fechamento, um batimento, os dados de todo mundo vai estar diferente, sendo que os 3 são verdades, só espelhando o dado de um período diferente. Então você, com o shortcut, essa estrutura não tem mais esse problema, porque todo o tempo vai estar falando de uma mesma verdade. Além de diminuir todo o trabalho do processo de criação de gestão, os insights gerados por essa base são os mesmos, desde que seja feito o mesmo processo de ETL, limpeza, tratamento e enriquecimento. E tem outro ponto muito importante. Com esse processo padronizado e estruturado de um único silo, o processo de criação de insights e estruturação é muito mais rápido e realmente eficaz, porque você consegue estruturar tanto insights de reports, painéis do Power BI, ou até ali paginated reports dentro da sua estrutura do Fabric, mas você também consegue criar outras estruturas mais robustas, como processos de machine learning, que quanto mais bases estruturadas, é melhor para você ter seu processo de predição. Então imagina que você tem um servidor ali que fica buscando dado em real time, bem estruturado em IoT. Você tem uma outra estrutura que fica salvando dentro do seu OneLake e outra estrutura salvando no seu Azure, outra estrutura salvando no seu Google, porque cada fornecedor disponibiliza em um lugar, o outro vai na Amazon. O que acontece? Quando você vai fazer um processo de machine learning é muito custoso. Já com o shortcut dentro dessas estruturas se torna mais rápido, mais celery, realmente menos custoso nesse processo. Então várias etapas são processos que vão ganhando mais forças graças à estrutura do shortcut. E lógico, todo o processo de criação de inteligência artificial com data agents ou até mesmo bases dentro do AI Foundry ficam ainda mais queridas, né? Geram esses dados ainda mais robustos. Bom, pessoal, o shortcut ele traz para a gente uma infinidade de caminhos e possibilita abrir ainda mais os horizontes. Mas eu tenho uma novidade para você. Os shortcuts não são as únicas funcionalidades que o Microsoft traz e nos mostra como diferencial dentro do mercado. E eu acabei de voltar do Fabicon em Atlanta, trazendo várias informações, várias novidades. E se você não quer perder as novidades do Fabric, lançamentos, tanto de features do Fabric, SQL, estruturas de dados ou dentro da Microsoft, o Impulso Tech é para você. E se você quer ficar conectado também em outras estruturas de postagens minhas, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do meu Instagram e também do meu LinkedIn, onde eu posto e compartilho vários conteúdos, além de conteúdos como esse do vídeo que você está vendo. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo e agradeço por você ter ficado até aqui. Não esquece de deixar o seu gostei aqui no vídeo, o seu comentário do que parte você mais gostou e o que você gostaria de ver no próximo vídeo, que eu tenho certeza que vai ser um Impulso Tech muito bacana trazer essa informação para você. Até mais!